Já começamos aqui, Emerson. Olha, o pessoal já está conectado. Olha que legal, já tem bastante gente aqui. Leandro, quem mais aqui? Vamos ver quem está aqui, quem vai nos ajudar nessa nossa conversa de hoje. Tem a Dilson, tem Cláudia Guerra, deixa eu ver quem mais aqui está conectado. Cláudio de Oliveira, Dimas, esse Dimas, meu amigo Dimas, ele estava com muita vontade de assistir esse evento. O Cláudio Moisés, eu devo já a ele um monte de cafés, porque o cara entra nas minhas lives e agora eu faço isso via suborno com ele, viu, Emerson? Ah, é? Então, agora eu estou Eu devendo também devo café aí, hein? eu sei, estou devendo um monte de café. É, Adilson Marchetti, o Américo Pedro. Cláudio não me pagou um café ainda, cara. Tô esperando. Vou Mas visitar ele. pede com jeito que ele paga. Vou esperar ele Carlos lá na web, né? Alan dos Santos, Adilson Marchetti, Américo Pedro. Bacana, hein? Bastante gente já conectado. Muita gente quer saber o que está acontecendo com essa união aí do AIAG e do VDA. Acho que é uma grande curiosidade saber como é que duas instituições aí que têm um DNA tão distantes, né? Um nos Estados Unidos, o outro lá na Alemanha. Como é que o pessoal se uniu para fazer alguma coisa juntos, né? Então, acho que isso é uma grande inquietação de todo o pessoal, né? O que você acha, Emerson? Com certeza, né? Finalmente, duas grandes organizações aí do setor automotivo, né? E se juntaram por um propósito, sem dúvida nenhuma, com uma intenção bastante clara de assegurar a padronização desta metodologia, dessa ferramenta a nível global, por conta, claro, que todo mundo agora não desenvolve mais seus produtos nos seus países de origem, né? Então, tem desenvolvimento na Índia, na China, no mundo afora. Então, não faz sentido haver mais aquela coisa regional, né? Os europeus com a VDA, os americanos com a IAG, enfim, é uma coisa maravilhosa, né, que aconteceu. E sem contar que muita da base de suprimentos, ela fornece não só para empresas de origem norte-americana, mas também de origem europeia. Então, é bem interessante saber que isso, além de ser o bom senso, também tem uma redução de custo, uma redução de treinamento, existe uma melhoria em nesse processo de pensar a qualidade. Então, acho que no fundo, também a gente economiza com isso. E economia sempre foi boa. Em tempos de Covid-19, a economia é ainda muito mais bem vista, né? Então, eu acho que tudo que a gente vai ver aqui hoje, nessa nossa conversa, eu acho importante que todo mundo interprete isso como uma conversa, porque estamos construindo conhecimento. Nem o Mauro, nem o Emerson seriam capazes de explicar tudo, mesmo porque nós estamos implementando isso daqui nesse momento. Então, é natural que esse processo de implementação vai surgir dúvidas, a gente ainda vai discutir muito tudo isso, e o que a pretensão do Emerson e a minha pretensão é de dar alguma luz no assunto, mas isso feito, eu acho que vocês todos que estão conectados vão nos ajudar a construir bastante esse conhecimento. Não é isso, Emerson? Sem dúvida. E o mais importante é assim, você falou muito bem. Hoje o treinamento do FEMEA, o IKEA, ele faz um módulo de 3 dias, né? Então é um treinamento bastante intenso e nós estamos fazendo esse treinamento aí para muitas empresas, né? Muitas empresas já perceberam, né? Porque veio a questão, foi publicado em julho de 2019. E, claro, aqui no Brasil, nós estávamos discutindo parada de 2019, outubro, novembro, todas as empresas estão concentradas na paralisação de final de ano, fechamento do ano,
E quando entrou janeiro, fevereiro, nós só discutimos pandemia nesse país e fora do mundo. Então, ninguém se deu conta que nós já estamos agora há mais de um ano com isso aí. E os organismos credenciadores, claro, vão começar a cobrar isso das empresas, até porque as empresas que têm um sistema de gestão integrado, como a ISO, VDA e ATF, elas estão com a questão do FEMEA. Então, muita gente nos pergunta, né? Fala, poxa, eu tenho PIPAP, o que eu vou fazer? Então, nós vamos abordar isso aí agora também. Bom, eu acho que nós já estamos com mais de 40 pessoas aí participando. Queremos dar as boas-vindas a todos os colegas aí. Como o Mauro falou, a ideia é trocar um pouco de ideia, não é esgotar o tema, até porque o tema é bastante intenso, mas lançar uma luz aí para que vocês consigam entender e até mesmo se aprofundar no tema do FEMEA, que é muito interessante. Então, sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme estar com todos vocês aí. E o meu colega Mauro Andreassa, nós vamos nos apresentar aí. Muito bem, gente. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Lembrando que o IKEA tem agora uma outra, tem a plataforma agora que nós estamos no Zoom, tem também no YouTube, tem bastante gente nos assistindo pelo YouTube também. E a Renata, que está dando suporte, obrigado, Renata, lá do IKEA, ela vai vai admitindo as pessoas e depois vai fazer a leitura das perguntas. Eu também vou, e junto com o Mauro, a gente vai vendo as perguntas que forem surgindo ao longo da apresentação. Claro que, como o Mauro lembrou, né, aqui é um bate-papo, né? Então, nós estamos... a intenção deste webinar não é entrar muito no detalhe dos assuntos, mas sim dar uma visão bastante interessante para vocês. Vamos lá, pessoal. Então, eu vou fazer uma breve apresentação. Para quem não me conhece, eu sou Emerson Adam, sou especialista em qualidade do setor automotivo, instrutor do IKEA e tenho sociedade em algumas empresas como a Tecma Mobility, tem alguns colegas da Tecma aí também, e uma startup de energia daqui de Minas Gerais chamada Energy Saver. Tenho experiência de mais de 25 anos aí no setor automotivo, na Daimler, Mercedes-Benz, tenho alguns colegas da Mercedes, da FCA, da Fiat. Trabalhei nas áreas de gestão de qualidade de veículo, powertrain, fornecedores, garantia e também alguns projetos globais, né? Minha formação em engenharia mecânica, tenho MBA em gestão estratégica de negócios e uma especialização pela Universidade da Califórnia, Irvine, lá nos Estados Unidos. E o meu colega grande, Mauro Andreassa, né? Este é o rei das webinars, um cara sensacional, ele fala muito sobre tecnologia, assistam as webinars do Mauro, né? O Mauro, ele é graduado em Física pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Administração de Empresa pela Escola de Comércio Álvares Penteado, né? Com ênfase em Marketing pela Faculdade de Economia e Administração da USP. Professor associado e graduado do Instituto Mauá de Tecnologia, nos temas de administração de empresas, indústria automobilística, física e processos especiais, e pós-graduação pelo Senai, FATEC de São Paulo e MIT. Nos temas de manufatura enxuta, inteligência artificial, indústria 4.0, qualidade, confiabilidade. Mais de 40 anos na indústria automobilística, passado pelas áreas como laboratório, engenharia de produto, finanças, engenharia veicular, marketing, peças, qualidade, culminando a posição de gerente sênior para desenvolvimento da cadeia de suprimento na América do Sul, lá na Ford. Ok? Muito bem. Então, ok, Mauro. Agora, vamos começar abordando um tema bastante interessante aí, que eu queria assim, trazer um pensamento, uma discussão, uma reflexão de todos vocês com relação a quais os riscos que as nossas empresas estão correndo hoje em dia, né? O que representa esses riscos para as empresas?
E a grande pergunta que fica, né? Como gerenciar os riscos? Hoje a gente tem uma situação bastante desafiadora no momento atual. Veja, diante de toda a pressão por redução de custo, toda a pressão por entregar cada vez mais para o cliente uma qualidade de excelência, uma experiência com relação à excelência, né? E também, claro, sem dúvida nenhuma, o cliente quer cada vez mais e pagar cada vez menos, mais tecnologia, ele está muito antenado na tecnologia. A pressão que recai sobre as empresas é violenta diante do futuro incerto, né? Qual é o futuro que nós vamos seguir, principalmente aqui no Brasil, que tem uma matriz energética bastante interessante, mas as decisões das matrizes refletem muito o que está acontecendo aqui dentro. Então, por exemplo, a Europa já tem uma decisão clara com relação à produção de veículos elétricos, lá nos Estados Unidos, veículos híbridos. E aqui no Brasil, claro, sem dúvida nenhuma, nós temos a vantagem do álcool. Enfim, toda essa situação gera uma série de complexidades e desafios para a indústria. O que você acha disso, Mauro? Você vê, né? Eu acho que hoje, eu até eu gosto de usar esse termo. Observe que a TS 16949, quando teve aquela mudança, também ela colocou um pouco mais de peso na análise de risco, né? E por que o pessoal está fazendo isso? O pessoal está fazendo isso porque é moda? Não, porque a gente nunca foi tão arriscado estar vivo, né? Eu acho que esse é o ponto. Como é difícil, Exatamente. como é difícil estar vivo hoje, né? Então, todo mundo falava assim, eu quero o VUCA. Nossa, eu estou me preparando para o VUCA. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Aí chegou o Covid-19, aí todo mundo ficou atônito. Caramba, isso era o VUCA? Pois é isso que é o VUCA. Então, a gente corre riscos o tempo todo. Você está dormindo na sua casa tranquilo e você tem um fornecedor lá do outro lado do planeta, está fazendo alguma coisa e essa coisa pode ter uma variação de processo e essa variação de processo pode ser numa característica delta invertido, numa característica de segurança e você daqui 6 meses vai estar enfrentando um recall. Quer dizer, e você dormindo aqui tranquilamente. Então, como é Exatamente. que a gente pode se prevenir? Vou ficar acordado 24 horas por dia, vou ter um engenheiro olhando cada operação, né? É impossível. Então, o custo seria impossível, humanamente impossível. Então, é por isso que essas ferramentas privilegiam a questão da análise de risco. Esse é o ponto, na minha opinião, Emerson. Perfeito. E diante disso, olha só que interessante. E acabou, é claro que, sem dúvida nenhuma, essa questão do risco é muito abordada nas indústrias, principalmente nas matrizes, né, da indústria automobilística, e por conta disso, 2 grandes organizações internacionais, a VDA e a AIAG, a VDA da Europa e a IAG lá dos Estados Unidos, a IAG formada aí pelas grandes corporações como a FCA, a GM, a Ford e também a Volkswagen lá dos Estados Unidos, tem Honda, as outras autopeças, né? Eles acabaram, e a VDA mais ligada à indústria alemã, também composta aí por Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, ZF também, e todas as outras grandes empresas automobilísticas alemãs. Eles fizeram uma harmonização, demoraram 3 anos, Mauro, para fazer uma harmonização e publicar finalmente o novo manual AIAG-VDA de julho de 2019, que foi publicado ano passado. É sensacional, é uma metodologia que nós vamos abordar aqui, claro, de uma forma bastante com uma visão não tão profunda, porque, como eu falei, o treinamento dura 3 dias
que o IKEA ele dá esse treinamento, e tem outras organizações também que passam esse treinamento, mas eles formataram um manual que ele é comum, que você pode usar ele praticamente não só na indústria automotiva, né, como autopeça, mas você pode usar tem outras empresas, Linha Branca está usando, eu já ouvi, a área de mineração também está trabalhando com ele, indústria petroquímica, quer dizer, ele é um manual desenvolvido pela indústria automotiva, pelas grandes organizações, por quem participa do dia a dia da indústria automotiva. Então, os exemplos que tem no manual estão ligados à indústria automotiva, mas sem dúvida nenhuma que a metodologia que foi criada pode se aplicar para vários setores. Então, ele é algo bastante interessante. Agora, ainda naquele tema que você comentou, Mauro, Oi, dá uma Emerson. olhada. Emerson. Oi. Tem um aqui, o pessoal está super antenado. Eu provoquei o pessoal para fazer perguntas. E o Manuel Araújo fez aquela pergunta que a gente previu que seria feita. E saiu logo cedo a pergunta. Já saiu cedo a pergunta. Foi dito que os organismos certificadores irão começar a cobrar um novo FEMER, mas isto não deverá ser um acordo entre cliente e fornecedor? Existe uma data de corte para a mudança? É uma pergunta que a gente falou que ia acontecer, né? Todo mundo está ansioso, né? Exatamente. Então, quem que fez a pergunta? Esse aqui foi o meu amigo, deixa eu ver aqui, peraí, escapou, Manuel Araújo. Manuel. Então, Manuel, o novo manual traz essa questão de uma fase que todas as empresas têm que precisam, na verdade, criar uma fase de transição, tá certo? Entre a versão anterior, que é a 4ª edição, e a versão atual. Então, o manual ele dá uma diretriz de como fazer isso. Você tem que ter um plano de transição. O que é o plano de transição? O manual dá a seguinte dica e recomendação. Aqueles projetos novos que vocês tiverem que, a partir de agora, claro, depois de julho de 2019, ele já deveria estar entrando na formatação nova desta edição. E, sem dúvida nenhuma, aqueles FIMEAs que vocês têm de monte nas empresas, você tem que criar um plano de transição. Algumas automobilísticas já declararam, Ford lá nos Estados Unidos, FCA também, eles já declararam prazos para isso. Mas, sem dúvida nenhuma, que o acordo entre cliente e fornecedor tem que ser colocado na discussão, tá certo? Até porque a própria indústria automobilística está sendo treinada nesse momento para entender o que cobrar dos seus fornecedores. Então, por exemplo, o cara que tem um pickup válido, ele não vai deixar aquele pickup e desfazer esse pickup. Não, ele mantém aquilo. Claro, sem dúvida nenhuma, se ele puder criar um plano de transição coerente, os organismos certificadores vão entender e vão aceitar isso. Mas, sem dúvida nenhuma, tem que se mexer já. Então, não adianta vir agora com um projeto que vocês vão estar entregando, seja um sistemista, seja um Tier 3, 4, o Tier 1, ele vai estar fazendo um projeto para a indústria automotiva. Se ele receber isso a partir de já, ele deveria já ter um acordo com a indústria automotiva para fazer já na versão atual. Na versão não faz sentido a partir de agora você continuar ainda fazendo na 4ª edição. Até porque a edição nova, ela traz uma série de benefícios. Ela, de fato, ela agrega valor. Aquilo que antigamente ficava, digamos assim, para inglês ver, né, Mauro? Acabou, entendeu? Então, ele está muito mais robusto, apesar de ter uma sistemática bastante intensa para ser feita. Nós vamos falar disso lá, jogo na sequência. Nós temos... passa uns 2, 3 slides, porque eu tenho mais perguntas aqui, Emerson. Tá, vamos lá. Então, a gente já tem que responder as perguntas que o pessoal está ansioso. Mauro, este slide aí é interessante, apesar de ele estar com os dados de 2018, mas a gente sabe que o recall ele vem aumentando ano após ano. Então, só para você ter uma ideia, de 2014 até 2018,
tá? Já tinham sido feitas de campanhas 9,5 milhões de carros aqui no Brasil. E só no primeiro semestre do ano passado, 2019, foram 1.150 campanhas, no primeiro semestre do ano passado. Quer dizer, metade, um pouco mais da metade aí do total de 2018. Então, quer dizer, são números bastante intensos, sem dizer o custo, né, Mauro, que está por trás disso, que é gigantesco. Muito bem, gente. Então, claro, sem dúvida nenhuma, a questão do recall é extremamente atrelada à questão de risco e, sem dúvida nenhuma, a ferramenta do novo FEMEA ajuda demais. Muito bem. Então, um outro ponto importante, Mauro, que o FEMEA ele traz é o direcionamento preventivo, né? O que é o direcionamento preventivo? Normalmente, o dia a dia das indústrias automotivas, no desenvolvimento de novos projetos, o número de alterações ele se aproxima muito dessa barrinha vermelha aí, que é o Job One, é o primeiro carro a ser comercializado, chamado Job One. Cada empresa tem a sua denominação, mas normalmente fala-se o Job One. Então é assim, o FEMEA traz uma intenção de você resolver o quanto antes possíveis os problemas, os riscos, avaliar as modificações com bastante antecedência. Claro que, sem dúvida nenhuma, quanto mais próximo do Job One, quanto mais próximo da pré-série ou da fase de lançamento, o teu custo vai aumentando e os riscos também. Então, esse é um gráfico de direcionamento preventivo que a gente aborda também nos treinamentos. Fala, Mauro, tua vez. Eu acho que, primeiro, o ponto do recall foi muito bem observado. E eu diria o seguinte, eu diria que o recall é a ponta do iceberg. Então, eu sempre dizia que se você tem recall, é porque você tem um ambiente dentro da sua estação de trabalho, porque tudo começa, pessoal, nós de qualidade, a gente sabe, o que tem que acontecer, acontece no Gemba. Então, a fonte de variação está na estação de trabalho. E se está na estação de trabalho, o recall é apenas o mais grave dos graves. Então, ele chegou lá, esse foi aquele que você não conseguiu conter sob forma nenhuma. Você não conseguiu colocar inspeção, você não conseguiu capturar o problema na hora. Então, esse é o pior do pior. Mas eu digo o seguinte, quanto dinheiro a gente está jogando fora? Porque quando você tem um ambiente permissivo, quando você tem um ambiente de forte variação de processo, então você tem a ocorrência, se você tem a possibilidade de uma ocorrência, a questão agora é só discutir quando. Então vamos dizer, Mauro, mas a possibilidade disso acontecer é 1 em 1 milhão. Tá bom, é 1 em 1 milhão, mas vai acontecer. É 1 em 10 milhões. Tá bom, é 1 em 10 milhões, mas vai acontecer. Então, quando você tem um modo de falha, você só vai discutir quando que isso vai acontecer. Então, o recall, ele é o sinal do que tem por trás, por baixo disso tudo. Então, se você olhar lá embaixo do iceberg, e todo o iceberg, ele é maior abaixo d'água do que acima, então a gente imagina o quanto está difícil você tocar realmente a sua fábrica. Esse é o grande problema. Né? Então, perfeito. esses Mauro, são os riscos. Mauro, tem uma pergunta do Cláudio aqui, bastante interessante. Acho que o que muda para as montadoras com a chegada do FEMEA MSR? Né? Qual a relação do MSR com a mega tendência da indústria automotiva? Olha que pergunta interessante. E nós não combinamos isso com o Cláudio. Né? Gente, o MSR é o monitoramento de resposta ao sistema. Os caras começaram a pensar o seguinte, o FEMEA ele era construído para processo e para produto. Então, o D-FEMEA para desenvolvimento e o P-FEMEA para processo. Só que estava faltando uma parte aí. Por quê? Porque esse carro, hoje, e cada vez mais a tendência é nós chegarmos ao carro autônomo, nível 5, nos próximos anos. Inclusive, nós estamos evoluindo até com uma certa velocidade bem interessante. E toda a resposta do sistema, essa relação com o usuário,
ela não era analisada. Então, a partir de agora, foi criado o chamado monitoramento e resposta do sistema, né? Em inglês, Monitoring System Response, que é o FEMEA exclusivo para tratar a aplicação do veículo com o usuário, a relação do usuário, inclusive, por exemplo, com os mecânicos das concessionárias. Esses caras vão fazer, vão mexer no veículo, por exemplo, um carro elétrico, que tem uma tensão altíssima, tem um risco de acidente muito alto. Então, eles trazem toda essa questão. Então, veja bem, um exemplo, né? Alguns carros aqui no Brasil já têm o sistema de frenagem autônoma. Então, um exemplo, ou correção da faixa. Então, o cara está na faixa, está na pista, o carro começa a ir para a esquerda, ele corrige automaticamente essa rota. Imagina, pessoal, se por algum erro, alguma falha de um conector, alguma falha que vocês estão bastante acostumados aí, ocorra nesse momento. Tá certo? Então, é mais do que necessário fazer uma análise intensa dos sistemas. Sistemas que a gente fala o comando da ECU do veículo com o comando da ECU do motor, que faz o comando com o sinal do airbag, que faz o comando do sinal do freio do ABS, e toda essa parafernália que a cada vez mais aumenta com muita intensidade, tá certo? E agora, hoje em dia, os infotainment que estão assim tomando conta de todos os carros, qualquer carro básico já tem que ter o espelhamento no celular e a coisa tem que funcionar, o cliente exige isso. Enfim, tudo isso, gente, é tratado no MSR, tá? Então, ele é um módulo muito interessante, nós vamos só dar uma pincelada aqui para vocês. Mas ótima pergunta. A origem é bem interessante quando eu procurei estudar a origem desse FEMEA. Então, ele bebe da fonte da ISO, olha que interessante, né? A ISO 26626. Então, se vocês derem o comando de busca aí nos Googles e procurar ISO 26262, vocês vão ver que a ISO já tinha preocupação com a parte de eletroeletrônica, entretenimento, etc. do carro. Então, nasce a origem dela. Vamos lá, o FEMEA nasceu por causa do desenvolvimento da indústria aeroespacial, lá na década de 60. De lá para cá, a gente fez uma aplicação na indústria automotiva. Nesse momento, o FEMEA, que antigamente se falava, o FEMEA sistêmico, o S-FEMEA, por exemplo, que nunca foi muito adotado. O que está acontecendo? Então, ele está bebendo da fonte da ISO 26626, que fala justamente, que bebeu de uma fonte outra, do IEEE, que é o pessoal do Instituto de Eletrônica lá nos Estados Unidos, eletroeletrônica nos Estados Unidos. Então, a preocupação é o carro elétrico, a preocupação é o carro conectado. E se você pegar o seu carro hoje, que não é conectado, que não é híbrido, que não é nada, se você abrir seu carro, você vai descobrir lá que você tem 25, mais ou menos 25 módulos eletrônicos. 25 pequenos computadores. Esses 25 pequenos computadores têm marcas diferentes, fabricantes diferentes, trafegam informações em protocolos diferentes. E aí você junta tudo e fala, tem que funcionar. Esse o desafio. Agora, se não funcionar e você ficar sem um rádio, tudo bem. Se não funcionar e você tiver um probleminha de fechamento de porta, até que tudo bem. Se não funcionar e você perder o freio, não está tudo bem. É isso aí. E tem um exemplo no manual muito interessante, Mauro, que ele fala assim, né? O sistema de levantamento do vidro da porta. Então, o manual ele traz uma análise bem interessante do DFEMEA e para o PFEMEA, né? O FEMEA de processo, e para o MSR. Então, um exemplo para ilustrar um pouco a diferença entre um e outro. Então, por exemplo, a montadora recebe de um fornecedor o motor do mecanismo levantador do vidro, tá certo? Muito bem. Então, ele pode fazer uma montagem desse motor de levantamento de vidro e gerar um problema na mão do cliente. O cara não conseguir subir e descer o vidro,
tá certo? Ele enroscar, ele ficar com lento, ele ficar trepidando, ter uma falha intermitente. Então, isso você detecta no teu DFMEA, se for o produto, ou na parte de processo, na montagem, etc. Uma outra coisa interessante que este manual ele traz é a visão da tua fábrica, ou seja, você tem que analisar, a análise de risco ela é feita na sua planta, então você pega um sistema, na sua planta você identifica o risco, na planta do cliente e no usuário final. Então esse exemplo do mecanismo do vidro, da porta, eu analiso um problema, eu fabrico o motor do levantador do vidro. Se eu tenho um problema lá internamente, eu vou fazer um controle, eu detecto que tem um problema no motor, eu vou segregar essa quantidade de motor e vou refugar e vou retrabalhar, alguma decisão vai ter que ser feita em cima disso. Muito bem. Se ele passa e vai para o OEM ou ele vai para a montadora pode ter uma parada de linha, a montadora pode fazer um bloqueio de pátio, tá certo? Se ela descobre. Se ela não descobre, vai para o cliente. O cliente vai ficar muito bravo se o mecanismo do vidro não funcionar. Então, o FEMEA, o novo PFMEA, esse novo manual, ele traz a análise dessas três visões. O que tem de aspecto de possibilidade de falha na sua planta, na planta do cliente, que no caso é a montadora, e também no usuário final. Aquele que der o maior nível, o maior grau de severidade, por exemplo, no caso, você considera. Então, ele traz uma abordagem com essa visão, digamos assim, holística do processo e deixa de ficar olhando simplesmente para aquele sistema que você está olhando. Muito interessante. Então, esse exemplo do sistema de levantamento do vidro, quando você olha para o MSR, o que você avalia? Você avalia, por exemplo, se o sensor, tá certo? Anti-esmagamento, ele estaria funcionando. E qual o risco de ele não funcionar? O sensor de anti-esmagamento. Você põe a mão no vidro, teu filho põe a mão fora da janela, o cachorrinho está com a cabeça lá sem querer, aperta o comando do vidro para subir automático, né? E pode ter uma questão de sufocamento, esmagamento. Então, o sistema ele tem que funcionar. Onde que você vê isso? É no MSR, porque trata desse sistema. Então, é algo bastante interessante que a abordagem desses três aí. Vamos olhar um pouquinho, Mauro? Eu vou mostrar uma apresentação aqui, continuando, né? Eu acho legal que você já abordou um tema bastante importante, que é como está dividido, né? Que você já falou. Bom, temos que olhar a estrutura, temos que olhar a função e temos que olhar na casa de quem produz, na casa de quem monta e no cliente final, né? Então, isso daí são coisas que essa nova versão do FEMEA nos obriga a pensar. É claro que existiam pessoas de outro planeta, pessoas que têm extremo conhecimento, que tinham essa análise e faziam bons, excelentes FEMEAs, mas esse FEMEA nos obriga a nos estruturar, não esquecer de todos estes aspectos. Então, eu acho que isso é bastante importante e você já tocou nesse ponto, Emerson. Talvez seja interessante você só formalizar rapidamente pelos slides para consolidar esse conhecimento Olha entre o lá, nosso público. perfeito. Então, para dar um pouquinho de metodologia para o assunto. Então, o FEMEA, gente, análise de modo e efeito de falha, né? O manual fala, é um método analítico qualitativo. Sendo qualitativo, ele depende das pessoas. Ou seja, o grupo, o time multifuncional, ele é fundamental. E essa nova versão destaca de uma forma bastante intensa isso, para não virar aquela questão que tinha antigamente, o cara cai de paraquedas na reunião, não sabe nem o que está fazendo, o chefe mandou participar do FEMEA aqui. Acabou essa história. Ele traz uma questão aí de você criar um time principal para fazer a etapa 1, 2 e 3 e um time estendido. E isso dá uma melhoria na questão de recurso, tá certo? Muitas vezes você tem um cara de laboratório, por exemplo,
que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e precisa estar, por exemplo, numa reunião de FEMEA. Então, o manual traz, além dessa questão do grupo multifuncional, do time estendido, ele traz uma questão das tarefas serem previamente definidas. Então, o cara já chega na reunião sabendo o que ele vai discutir. É bem interessante. Então, esse qualitativo, tá, significa que o time tem que ser multifuncional. E é essa a riqueza da análise do FEMEA. E por isso que tem que registrar e por isso que tem que virar uma lições aprendidas. A empresa aprende cada vez mais. Sistemático, tem uma sistemática, tem uma tabela, a coisa ficou muito mais quadradinha, eu diria, né? E é orientado para a equipe com a intenção do quê? Avaliar riscos técnicos potenciais da falha de produto e processo, tá certo? Analisar causa e efeito dessas causas. Documentar as ações de prevenção e detecção e, claro, pessoal, recomendar ações para reduzir o risco. Tá? Então, hoje, o manual fala muito sobre a questão da liderança. A liderança é a dona, a liderança da empresa é a dona do FEMEA, tá? Que trata das questões de risco. Mas, claro, é uma ferramenta que ela tem que estar alinhada com o desenvolvimento do projeto. Tem que estar muito bem alinhada. E olha só, então, na sequência, o que acontece? Como foi abordado aqui? Este manual, ele traz 3 linhas, o DFEMEA, o PFEMEA e o FEMEA suplementar para monitoramento e resposta do sistema MSR. Esta é a grande novidade também. Além disso, Mauro, olha que interessante. Existe a abordagem das 7 etapas, tá certo? Então, o que é a abordagem das 7 etapas? Agora, ele tem uma clareza muito grande com relação à estrutura aqui. A análise de sistema, as 3 primeiras etapas, análise da falha e mitigação dos riscos, a etapa 4, 5 e 6, e a etapa de documentação do resultado. Quer dizer, o time faz um baita de um esforço, um baita de um trabalho e tem que documentar isso. Então, faz parte de uma motivação do time. A etapa 1 aqui nós vamos ver rapidamente, que é planejamento e preparação, análise da estrutura, análise das funções, análise de falha, análise de risco, otimização e a documentação. Essas são as 7 etapas. Mauro está por aí? Eu acho que o Mauro caiu. Eu tenho deixa eu ver se o Mauro... Mas eu acho que o Mauro caiu. Se eu não me engano, ele deve ter caído. Mas vamos continuar lá. Muito bem. Então, olha só. Aqui nós temos as 5 etapas aqui. A primeira etapa, que é a etapa de planejamento e preparação, tá certo? Olha só que interessante. Então, vamos lá aqui. Né? A primeira etapa, que é a etapa de planejamento e preparação, fala sobre essa questão de por que fazemos o FEMEA. Qual que é a intenção do FEMEA? Tem que estar claro qual é o escopo do FEMEA. E isso é definido nessa fase. A preparação, a formatação dos times. Então, é a intenção. Ele traz o timing, né? Quer dizer, o timing é fundamental, porque tem que estar alinhado, por exemplo, com... e tem que estar alinhado com o desenvolvimento do projeto. O projeto tem um timing, então a FEMEA ela é uma ferramenta para apoiar o chefe de projeto. Essa é a grande intenção, a grande diferença. Muito bem, a equipe, a composição da equipe é uma equipe multifuncional, como foi comentada, e o manual traz essa questão da equipe principal e a equipe estendida. E depois, a alocação de tarefas. Então, o manual fala essa questão do time principal delegar as tarefas com antecedência à reunião. Isso traz um resultado bastante interessante, tá certo? E, claro, as ferramentas. Hoje, este manual, ele traz uma tabela que, sem dúvida nenhuma, tem muitas empresas que já têm software para isso, ajuda bastante. Mas é uma tabela que ela ficou
bastante padronizada para você fazer a construção inteira do teu FEMEA. Ok? Então, esses 5 T's é uma parte da etapa 1 de planejamento. O manual traz essa questão com bastante intensidade. A etapa 2, pessoal, olha só, a etapa 2 já é parte da análise da estrutura. Então, o que mudou, na verdade? Mudou que quando você inicia a análise da estrutura, você tem que identificar este cara aqui, o elemento foco. Tá? Então, eles chamam de elemento foco, que vai de acordo com o teu processo, de acordo com o teu projeto. Mas você tem que identificar o elemento foco. E, a partir daí, você identifica qual elemento de nível superior, nesse caso aqui, por exemplo, é o motor do limpador, e depois os elementos de níveis inferiores, tá certo? Que fazem parte aqui, por exemplo, a porta-escova, escova-carvão e a unidade de controle. E o elemento foco é o sistema de comutação. Então, eu vou fazer o FEMEA deste quadrado aqui, ó, e vou desenvolver ele em cima disso. Esta é a intenção da análise da estrutura. Você definir exatamente aonde você vai trabalhar, em que você vai trabalhar. Então, eles chamam aqui isso de elementos do sistema de escopo. Tá claro? Então, esse é um exemplo que está no manual do mecanismo do levantador do vidro, bastante interessante. Análise da estrutura, depois da análise da estrutura, você começa a fazer a análise da função dessas 3 etapas, do elemento foco, do elemento de nível superior, do elemento de nível inferior. Então, aqui, esse exemplo, por exemplo, mostra, né, do lado esquerdo, o que acontece, do lado direito, por que acontece. E no centro, o elemento foco. Então, esse exemplo aqui, ó, por exemplo, qual que é a função do motor do levantador de vidro? Converter energia elétrica em energia mecânica, conforme a parametrização. E você parte a análise de função de elemento por elemento. Tá claro? Então, esta é a etapa 3 de função. Você, sem dúvida nenhuma, tem que colocar isso tudo numa tabela que o manual traz de uma forma bastante sistêmica. Vamos ver algumas perguntas, né? Aqui estão me falando que o Mauro teve um problema na conexão, mas vamos tocar aqui. Se alguém quiser ir fazendo as perguntas, comentário, fica bastante à vontade, né? Muito bem. Tem uma pergunta aqui, vamos ver. Vocês do Elmo, vocês já identificaram algum ponto negativo do que deve ser revisto agora no início da aplicação? Vocês já identificaram algum ponto negativo ou que deve ser revisto agora no início da aplicação? Ponto negativo, eu não achei nenhum ponto negativo, Elmo. Tá? Nenhum ponto negativo. O ponto, talvez, de atenção é, claro, sem dúvida nenhuma, você trazer as pessoas certas para participarem do FEMEA. Esse é um ponto que... porque se você coloca as pessoas que não têm o conhecimento para analisar, seja um produto ou seja um processo, aquilo não vai ter a riqueza necessária. Então, a escolha do time é uma escolha gerencial bastante importante, tá certo? Então, esse eu acho que é um desafio. Vamos ver se tem mais perguntas aqui, antes de eu prosseguir. Mauro, qual deve ter sido o motivo do passo 4, análise de fase, estar antes do modo? Ficou estranho. Veja, Pedro, eu diria o seguinte, quem estava habituado com a 4ª edição tem muita dificuldade para se adaptar a esta nova versão. Tem que exercitar bastante. Então, ele colocou muito bem aqui, por exemplo, análise de falha, o efeito deve estar antes do modo. Isso ficou estranho. Sem dúvida, ficou um pouco esquisito, mas vocês precisam praticar para entender a lógica. Ao final, quando você faz o FEMEA, você percebe que ele é muito mais, agrega muito mais do que a versão anterior. Não tenham dúvida disso. Ficou muito mais inteligente, ficou mais fácil de entender. É que essa questão de análise, modo de falha, que a versão anterior trazia, ela mudou e mudou bastante, tá certo? Então, dá uma olhada aqui, por exemplo, nessa linha. Vamos olhar aqui, por exemplo. Veja bem, aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês da etapa 4, é a cadeia de falha, tá certo, pessoal? Sempre você parte
modelo inicial. Você tem que identificar qual é o teu elemento foco. Esse elemento foco, você vai identificar o modo de falha, tá certo? O elemento de nível superior é o efeito da falha. Então, o vidro elétrico para, ou ele está intermitente. Esse é o efeito da falha. E depois você identifica a causa da falha, o porquê que ela aconteceu. Sempre nessas 3 sequências, o efeito da falha, o modo da falha e a causa da falha. Esta é assim, de uma forma geral, a etapa 4. A etapa 5, ainda na etapa 4, então, você tem que entender a rede de falha. A rede de falha a falha acontece, você tem do lado esquerdo o efeito, do lado direito a causa. Então, sempre o efeito é no nível superior e a causa no nível mais baixo aqui. Muito bem. E aí, gente, o que teve de alteração em relação à versão da 4ª edição? As tabelas, elas são agora, terminou, não existe mais aquela questão do NPR 125 que você faz as multiplicações. Existe a tabela, só que ela já dá direto para você qual é a prioridade de ação. Então, você tem a prioridade de ação alta, média e baixa. O manual deixa claro que, para a prioridade de ação alta, a empresa deve identificar uma ação. É mandatório. Tá? Ou, então, justificar e documentar porque o controle atual são adequados. Claro, você não vai implementar um sistema tão caro que vai onerar teu processo, vai ficar inviável o teu processo. Então, por isso que é importante você registrar isso, tá certo? Mas é claro que a palavra deve é mandatória. Todos os organismos certificadores vão entender como uma obrigatoriedade de você tomar alguma ação. Você identificou uma prioridade de ação alta, então você tem que tomar ação. A prioridade de ação média, ela recomenda, você deveria ter uma ação. Eu já dei treinamento para algumas empresas que já definiram, olha, aqui, prioridade de ação alta e média, nós vamos tomar ação. Então, é uma definição, cada um faz o seu critério. Mas o manual, ele dá as diretrizes, a linha principal, mestra, da onde você seguir. E a prioridade da ação baixa poderia, tá certo? Não é obrigatório, você pode tomar ação ou não. Então, gente, as tabelas do novo FEMEA trazem mais de 1000 combinações diferentes. Eu não vou abrir aqui sem as tabelas para a gente ficar olhando o que tem de novidade na tabela. Mas ela ficou bastante interessante. E classifica já para você o que tem prioridade de ação alta, média e baixa. Ou, em resumo, não existe mais o NPR 125. Tá certo? Então, um exemplo para vocês, opa, o Mauro tá, vou admitir o Mauro aqui, vamos ver se aparece o Mauro. Olá, Mauro. Vamos ver se o Mauro aparece até, aê, meu amigo Mauro, chegou, rapaz. Ele está conectando. Não sei se você está com áudio, você tem que ligar o áudio, Mauro. Mas agora sim. Agora você está com o áudio desligado. Liga o teu áudio. Como estamos chovendo, como está chovendo aqui em São Paulo, a internet cai, aquelas coisas da vida. Cara, vida. por que essa chuva não vem para Belo Horizonte, rapaz? Você não tem noção o calor que está nesse lugar aqui, viu? Muito bem. Então, Mauro, nós estávamos na etapa 5 aqui, explicando sobre as prioridades de ações, que acabou aquela história de NPR 125. Agora, o manual já dá direto. E ele deixa bastante claro a questão de segurança e legislação. Então, se você tem um risco associado à segurança ou legislação, ou meio ambiente, por exemplo, que é parte de regulatória, o que acontece? A severidade já vai lá em cima. Tá certo? Então, a chance de você ter uma prioridade de ação alta nesse elemento é muito grande. Então, vou pegar um exemplo. Você tem uma combinação que, na versão anterior, ele dava um NPR de 100, por exemplo, ou 98, 95. E aqui ele dá como prioridade de ação alta. Os caras que desenvolveram isso já pensaram, falaram, peraí,
segurança não tem discussão. Legislação não tem discussão. Então, eles criaram uma forma e as tabelas têm uma sequência de anexo deste FEMEA que traz, por exemplo, um critério para você classificar muito interessante. Por exemplo, você vê quantidade de falha em C por mil, né, que tem no campo, PPM, tem uma série de coisas assim que te ajuda a equipe, por exemplo, a fazer a classificação. Então, esta etapa 5 é a etapa da análise de risco, Mauro. Quer comentar algo depois de uma ausência por conta da chuva? Esse ponto é interessante, né? Porque essa tabela que a gente chama do PA, que as pessoas fazendo o curso vai ver isso aí claramente, essa tabela PA, ela realmente faz uma tradução daquilo lá que é o que você falou, né? O 555, o RPN 125, ou estou com a situação complicada, aí eu digo que a minha detecção é alta, se minha detecção é alta, o meu número é baixo, aí eu dou um jeito em tudo. Então, quando você cria esse PA, você cria uma ferramenta para a gente não conseguir, né, fazer isso daqui. Se você considerar que você tem um PA e a última etapa que a gente vai falar ainda, que é a etapa da comunicação para a alta gerência, que é melhorar essa documentação, que é essa comunicação e tudo mais, então se você consegue filtrar qualquer coisa ali no meio que não seja muito bem endereçada, né? Então você vai ter os números reais ali. E depois você vai chegar lá no passo 7 e vai fazer uma boa comunicação, eu acho que aí você consegue filtrar aquilo que vinha acontecendo inadequadamente nos FEMEAs e que agora passa a ter uma ferramenta interessante. Nessa parte aí, eu teria só um comentário. O Pedro Campos, ele fez uma pergunta que ele queria saber, ele perguntava alguma coisa relacionado à análise ali quando a gente fala do modo de falha. Então, você tem ali o modo de falha, né, análise, a etapa 4, que ali, ele perguntava assim, o modo de falha, depois vem a causa e depois vem o efeito da falha. Ele falou, ficou confuso isso, ele perguntava para todos nós. Eu comentei isso, Mauro. Comentou? Comentei. Existem algumas questões, tem até gente comentando aí, por exemplo, que já tem algumas erratas, tá? Eu, particularmente, eu já vi essas ajustes que estão sendo feitos, né? E eu sempre digo o seguinte, né? Para quem estava acostumado com a quarta edição, esta nova edição causa um pouquinho de dificuldade, principalmente na fase de você entender a análise de função e a questão da análise de falha, que é a negativa da função. Então, eu tenho lá a definição da função. Então, por exemplo, subir o vidro, né? Transformar energia elétrica numa energia mecânica, por exemplo. Então, a negativa disso é o modo de falha. Isso causa uma série de dificuldade e confusão. Existe realmente algumas publicações que estão sendo feitas aí para ajustar. Mas acho que, de uma forma geral, e eu acho que isso é normal em todas as normas internacionais, esses ajustes que vêm sendo feitos desde a época, por exemplo, quando você vê o lançamento da primeira ISO, né, ISO 9000, por exemplo, quando lançou lá em 95. E, claro, sem dúvida nenhuma, eles vão atualizando, eles vão crescendo, eles vão deixando a coisa de uma forma bastante otimizada. Eu acredito muito nisso, já apliquei vários treinamentos aí e a turma está entendendo bem. A etapa 6, que é a otimização, basicamente, ela é bem semelhante da versão anterior. Você tem que planejar as ações, tá certo? Para você reduzir, para você mitigar os riscos. Então, você tem lá uma prioridade de ação alta, você faz as ações e o objetivo principal é reduzir isso para uma prioridade de ação média ou baixa, tá certo? Sem dúvida nenhuma que tem lá como fazer isso aí, baseado no PDCA. Planejar, fazer, verificar e agir, você ter lá a consistência daquela ação
para você chegar no resultado. E aí, Mauro, olha só, a etapa 7 é a etapa de finalização, de documentação do resultado. O manual ele dá algumas formas de você criar e demonstrar esse resultado. Ou seja, não adianta nada o trabalho que a equipe fez de forma maravilhosa e depois você não apresenta esse resultado para a gerência, para a diretoria. Tem que ter algo bastante claro de como que foi levantado os riscos, quais eram os riscos, quais as ações que foram tomadas, os prazos responsáveis e aonde quer chegar. Você tem uma prioridade de ação alta, você quer chegar numa prioridade de ação média. Você tem que demonstrar que os riscos estão sendo gerenciados, monitorados. Este é o grande, a grande agregação de valor do FEMEA, Mauro. Eu acho que, e mais importante, existe um campo lá para aprendizado, para o Lessons Learned. A tabela traz um campinho lá de Lessons Learned, que você tem que estar registrando. Afinal de contas, a equipe que fez o FEMEA pode estar, de repente, numa outra unidade da empresa, pode ter saído da empresa, e aquele conhecimento se perde. Então, a clareza de como preencher a tabela, as informações de forma bastante objetiva, sejam entendidas por todas as pessoas, é fundamental, Mauro, para que a gerência, a diretoria, o board da empresa tenha esse documento como um documento válido. E, aliás, eu diria, Mauro, que, assim, pela minha experiência, eu vejo que é o único documento que garante, de fato, lessons learned. Eu não vi nenhuma empresa, eu já vi várias formas de arquivamento, de documentos, etc. Mas um documento que trate de aprendizado dos problemas, e essa a grande diferença, eu acho que o FEMEA tem essa força para fazer isso aí, essa ferramenta. Eu vejo que o FEMEA ele vai além de ser uma ferramenta da qualidade. Eu acho que hoje o FEMEA é uma ferramenta do conhecimento corporativo. Então, você tem um capítulo todo especial no gerenciamento do conhecimento. Tá? Isso aí tem livros e livros. Então, a gente fala assim, olha, vamos gerenciar o conhecimento. Como é que o conhecimento fica dentro das empresas? Como é que o conhecimento não é demitido? Como é que o conhecimento não se aposenta? Conhecimento não se aposenta, mas as pessoas se aposentam. Então, como é que funciona isso? O conhecimento tem que ficar dentro da organização. Já vi muita gente fazer PowerPoint, já vi muita gente fazer apresentação de PowerPoint, de Lessons Learned, por exemplo. E isso não é sistêmico. O cara cria aquilo lá, apresenta, todo mundo faz assim com a cabeça, e está tudo bem, e não está tudo bem. Então, a ferramenta que a gente tem que usar é realmente o FEMEA. Antes do VDA, depois do VDA, isso desde sempre. Mas agora Exato. A gente tem essa lembrança para a gente. O passo 7, o Dimas faz uma pergunta sobre isso. Ele pergunta, o Dimas Campos de Aguiar, ele pergunta assim, esse passo 7 aqui é uma coisa nova e até o momento nem o VDA nem o IAG disponibilizou um template. É verdade, não existe, eu não vi um template. Agora, agora, o que é importante, Dimas, é que se você vai levar para alta gerência, você não pode levar num formato de template, porque quando o cara está lá em cima, diretor, presidente e tal, ele já não consegue mais ver templates. Então, mas a norma dá a possibilidade, quer dizer, dá a recomendação, a sugestão de você, primeiro, levar o assunto. Então, isso Exato. É importante. Eu não sei exatamente ainda o formato, e pode ser que apareça um formato por aí. Mas, se eu fosse você, Dimas, faria de uma forma simples, perguntando assim, o que um diretor, o que um presidente, o que uma alta gerência teria paciência de ver. E você levar para ele o problema. Você levar o risco que ele está correndo. Não levar o problema para ele resolver, mas dizer, aqui é um risco, a organização sabe o risco que está correndo e todos nós vamos correr esse risco juntos. Por exemplo, muitas empresas demitiram em abril e muitas empresas estão admitindo agora. Temos um risco de mão de obra? Temos um risco de treinamento de mão de obra, temos um risco de mão de obra ainda muito jovem, temos um monte de riscos. Estes riscos, por exemplo, precisariam serem endereçados na reunião com a alta gerência que todo o sistema operativo da qualidade
tem. Então, isso deveria ser capturado por um FEMEA, isso deveria estar lá no passo 7, isso deveria ser comunicado. Ó, tudo que nós pudermos fazer para melhorar a detecção, para mitigar os riscos foram feitas, todas as ações possíveis foram feitas, e o risco ainda existe, e a proporção do risco é X. Então, isso tem que ir para frente. Diretor, presidente, tem que saber os riscos das decisões de negócios que foram tomadas. Mas é importante a área de qualidade mostrar isso. Eu sempre falo para os meus alunos que, se não é a qualidade que vai mostrar os riscos, ninguém vai mais mostrar. Porque não vai ser a logística que vai mostrar o risco, não vai ser finanças que vai mostrar os riscos de qualidade. Se tem alguém que pode mostrar aonde a gente pode ter um recall, é qualidade. Então, a qualidade tem que tomar isso aí na liderança e usar o passo 7, que isso já era pedido, mas agora o passo 7, ele coloca essa recomendação mais forte. Perfeito, perfeito. E acho que, completando, o Dimas tem razão, não tem um template, tá? O que eu estou percebendo é assim, o manual ele fala o seguinte: passo de documentação dos resultados é resumir e comunicar os resultados da atividade de análise de modo de falha e efeito. Então, ele dá algumas linhas gerais que o Mauro comentou aí de como você levar isso aí para a gerência. Tá certo? Ele dá algumas linhas gerais. Nos treinamentos, existe um exercício para isso e a gente constrói esse passo 7. Nós estamos definindo esse template. E esse template, gente, sai coisas maravilhosas. Ontem saiu, eu fiz um treinamento com uma empresa aí, e eram 6 grupos diferentes, cada um fez uma coisa, eles juntaram e fizeram um template espetacular. Então é assim, é claro que eles não quiseram dar um template, porque cada empresa tem uma metodologia de estar levando isso. Tem reuniões de qualidade semanais, tem umas que fazem reuniões semanais, outras diárias, outras, sei lá, trimestrais. Então, depende da empresa. O importante, gente, é concluir o trabalho do FEMEA e apresentar isso de uma forma objetiva, clara, que seja entendida pela gerência. O que está acontecendo com relação aos riscos. Então, essa etapa 7 tem essa intenção. Não é simplesmente o modelo do template, isso não interessa. O que interessa é a informação de forma bastante precisa chegar ao conhecimento do board da companhia. Muito bem, gente. Ainda estamos se aproximando do nosso final, mas existem um outro ponto que a gente queria mostrar para vocês aqui do MSR. Então, Mauro, foi comentado aí, a gente queria dar um rápido overview do MSR. Gente, olha só que coisa maravilhosa este modelo. O MSR, o FEMEA suplementar, como está sendo comentado, as potenciais causas de falha que poderiam ocorrer sob condições de operação do cliente são analisadas em relação aos seus efeitos técnicos. Então, seja no sistema, nas pessoas, no veículo, na conformidade com a regulamentação. Então, é aquilo que nós comentamos anteriormente. Então, aqui traz um exemplo, por exemplo, o sistema de sensor de monitoramento de ponto cego. Alguns carros aqui nacionais já têm isso, tá certo? Aquele sistema de monitoramento de ponto cego. Ora, o MSR ele avalia exatamente isso. Será que tem um risco de uma falha? Então, o cara compra um carro, por exemplo, com câmera de ré. Muita gente não esquece que tem um espelho retrovisor já. O cara só olha no painel da câmera de ré. Então, aquilo tem que funcionar, gente. Senão dá o efeito reverso. O cara está na expectativa, então você está lá na faixa. Vai se aproximando um carro, seja do lado esquerdo, do lado direito, e você não vê esse carro. Aí, o teu espelho retrovisor, ele apita e dá um sinal de alerta visual e sonoro. Então, o FEMEA ele aborda essa questão. Quer ver uma coisa? Muita gente pergunta, mas qual a relação com o DFEMEA? Total. Então, você tem a tua causa do DFEMEA, ela pode passar a ser um monitoramento para você detectar isso, o efeito de falha lá no usuário. Tá certo? Então, isso a gente também aborda com bastante detalhe no treinamento. E para finalizar, uma coisa bastante simples aqui.
né? Um exemplo. Ocorre o defeito, tá? Para reforçar essa questão do MSR. Ocorre o defeito. Aí você tem um tempo para esse efeito, tá claro, frações de segundos, minutos aí, ocorre para acontecer o efeito da falha. Então tem o defeito, tem um tempo para aparecer o efeito, tá certo? Então este tempo, ele é o que é gerenciado pelo MSR. Então um exemplo, por exemplo, você tem o teu óleo do motor, tá certo? Que vai baixando o nível, vai baixando o nível. Chega uma hora que, para não fundir o motor, acende uma luz espia, te indicando que você tem que fazer alguma coisa. Então, isso é uma resposta. Então, você não tem nenhum efeito perigoso aqui, você não vai degradar a função do teu motor, tá certo? Porque ele tem um alerta, ele te alerta com antecedência. Então, esse é o tipo de análise que é feito para o MSR. É lógico que esse exemplo que eu dei, mas tem vários outros aí, de airbag, sistema de ponto cego, cinto de segurança, por exemplo, que começa a apitar se você não sai. E um que eu gosto de dar bastante, Mauro, antigamente o pessoal que andava de Fusca, ou Brasília, ou qualquer outro carro, esquecia a chave dentro, né? O cara esquecia a chave dentro do carro. Aí o que fazia? Tinha que fazer o quê? Quebrar o quê? Você quebrava o vidro ou você quebrava aquele quebra-vento, que era menorzinho, era mais barato? O que você fazia, Mauro? Você já esqueceu a chave Não. do teu carro? Sim, eu esqueci a chave no carro. Como eu moro na Zona Leste aqui, eu sempre consegui alguém para abrir o vidro para mim. É isso aí. Mas era uma coisa impressionante, né? Que era uma coisa que a gente acabava tendo que quebrar o quebra-vento. Você quebrava o quebra-vento, você conseguia abrir ali o carro. Hoje ninguém mais esquece, não consegue isso, que tem um pocaioque, né? Você não consegue travar o teu carro. Tem alguns aí que ainda conseguem, mas geralmente a maioria aí criou esse sistema. E o MSR É faz verdade. essa função. Tem uma Tem pergunta perguntas aqui. aí? Nós estamos no finalzinho, não sei se tem. Dá tempo, dá tempo Dá aqui. tempo? O Arthur Mendler, ele pergunta assim, o SWOT, né? O SWOT já é uma análise de risco. E eu falo assim, Arthur, você tem razão. Só que o SWOT ele é uma ferramenta muito estratégica. E veja que interessante que esse novo FEMEA, ele tem uma cadência que é planejar, depois olhar sob a perspectiva da estrutura e depois olhar sob a perspectiva da função. Então, aí você vai, planeja, estrutura, função, e aí, estrutura e função. No fabricante do componente, naquele que monta o componente e no cliente. Então, ele dá um grau de granularidade muito maior. Ele faz você pensar sobre esses aspectos. Pode ser que você acertasse o FEMEA, dado a experiência que o profissional tinha. Mas na hora que a própria norma fala assim, para um pouquinho, planeja, pensa na estrutura, pensa na função, pensa no cara que faz o componente, pensa em quem monta o componente, pensa no cliente final. Caramba, se alguma coisa escapar disso tudo, é que realmente era muito, muito difícil. Porque essa rede que montaram é uma rede que vai até o Gemba. Eu acho que esse é o ponto. É um perigo, o mesmo a pessoa que faz o SWOT fazer um FEMEA. Porque o SWOT tem uma visão de alto nível. E É isso aí. o FEMEA, o FEMEA é Gemba. O FEMEA é gente que gosta de chão de fábrica, que gosta de desenho, que gosta de ir no detalhe. Os problemas de qualidade, eles nascem de detalhes. Então, ele obriga você a ir no detalhe. Tem uma pessoa aqui, o Francisco Faria, ele quer fazer uma pergunta, mas ele quer fazer uma pergunta, quer verbalizar essa pergunta. Eu não sei, Renata, se ele pode verbalizar. Claro, claro. Pode sim, Então sem vamos problema. lá, Bom dia, Francisco. pessoal. Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Sim, Francisco. Bom, muito obrigado.
parabéns pela exposição. Para você ter uma ideia, eu represento empresas de tratamento térmico que seria um Tier 4. Tá? Muitas dessas empresas são pequenas e, ou seja, vamos dar um exemplo. A gente trata um pino por indução para aumentar a dureza, ajustar a dureza. Esse pino vai para um usinador. O usinador usina, manda para um sistemista que monta e vai para a montadora. Como é que vocês enxergam essa questão do... Eu peguei o manual ontem. Aliás, eu estive lá no escritório do IKEA, só tinha porteiro. Mas me entregaram bem a... E eu comecei a folhear, Emerson, e o que eu vi, um pouquinho que eu olhei, ele ficou, se a gente pegar todos os passos, ele ficou um documento muito complexo. No FEMEA anterior, vamos chamar assim, com uma folha em formato paisagem, você conseguia enxergar desde do processo até chegar lá no que ação que você vai tomar, a mudança, em função da ação que você tomou, quanto caiu o NPR. E, bom, eu não olhei tudo, mas pelo que eu vi, não vai caber numa folha só. Não vai, talvez, até o passo 6, talvez 2 folhas. Então, não estou criticando, mas eu não vejo uma questão didática. Você olhar uma coisa e já chegar no entender o que está acontecendo. Tem muitos passos, muitas colunas para serem colocadas. Eu não sei se é o que eu estou sentindo mesmo, Emerson. Mauro, desculpa, Francisco, né? Deixa eu ver se eu entendi. É um comentário que você está fazendo, né? Não é nem uma pergunta, é um comentário, uma observação. Muito bem colocado. Esta não é só a sua sensação, é de todo mundo. E a resposta que eu te dou é a seguinte: não dá para você aplicar a FEMEA lendo o manual. Infelizmente, você não consegue, cara. É muito difícil você sair do 0 e chegar no passo 7 lendo. Tem que ter uma metodologia para fazer a aplicação. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu já apliquei o treinamento para mais de 300 pessoas. E é impressionante, cara, a dificuldade que as pessoas têm de ler o manual e tentar entender como aplicar isso aí. E você tem toda a razão. Não é fácil, é algo bastante... mas eu digo uma coisa, é que nem andar de bicicleta. Quando você não sabe andar de bicicleta, esse exemplo aqui eu gosto de usar, é bem simples. Mas quando você não sabe andar de bicicleta ou com algum outro tipo do que você vai fazer, é mais fácil sair da bicicleta e empurrar ela. Certo. Quando você aprende a andar de bicicleta, cara, não tem outra forma mais rápida de você ir. E este FEME é a mesma coisa. A hora que você aprender a aplicar, ele é muito mais rápido, ele agrega muito mais do que a versão anterior. Agora, para você começar a aplicar, tem que aprender. E tem uma metodologia para isso. Infelizmente, não dá para ser autodidata neste caso. Eu já tentei e não é difícil. Vê curso no YouTube, um fala uma parte, outro fala outra, mas ele é um quebra-cabeça. Ele é um quebra-cabeça. Se você pular uma das etapas, você não consegue fazer a seguinte. Se você pular uma etapa, por exemplo, a etapa 2 no PFMEA da análise da estrutura, você não vai para frente. Porque isso que você falou do Tier 4, pino de indução e tal, você definir o teu elemento foco, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para você. No PFMEA ele fala, para você ter a visão na tua planta, na planta do cliente e no usuário final. Só que o exemplo do manual é para uma montadora. É um sistemista que faz um vidro da porta, um mecanismo de vidro, um motor do vidro da porta, a montadora que monta esse motor na janela e o usuário final que sobe e desce.
Agora, e um bloco de fundição de motor? Como é que se aplica? Como é que se aplica num pino de indução? Quem é o usuário final do pino de indução? Então, isso tem uma lógica que a gente conseguiu definir, o IKEA tem um treinamento bastante específico para isso, que você consegue aplicar o FEMEA em qualquer momento, em qualquer cadeia sua ligada ao setor automobilístico, autopeça, qualquer coisa. Mas não dá para fugir da metodologia. Infelizmente, ou felizmente, não sei, essa é a visão que eu tenho. Eu entendi o funcionamento e digo para você que é muito difícil para quem tem a versão anterior na cabeça. Para se desconectar da versão anterior e aplicar a versão nova, é muito difícil. Tá certo? Então, tem que participar de um treinamento. Essa é a minha recomendação. Mas você tem razão. É complicado. Eu acho que fácil do jeito que estava também, ele estava já, vamos dizer assim, estava permissivo e criando alguns desvios. Então, eu acho natural a intenção, a IAG do VDA, de colocar alguma rigidez nesse processo. Isso vai levar a uma dificuldade, concordo, mas é justamente para tirar as facilidades. A gente tinha algumas facilidades que já não estavam sendo bem-vindas pelo cliente. Então, eu acho que eu concordo com a complexidade, mas eu entendo por que a IAG e o VDA tomaram essa decisão. Uma pergunta aqui de várias pessoas, Emerson e talvez a Renata, eles querem comprar um manual. Então, onde que se consegue um manual? Então, na própria IKEA você consegue, certo? Eu comprei anteontem, fui buscar ontem. Tá. Sim, eu vou mandar um link aqui no chat da loja. Tá legal. Então, a Renata está respondendo para todos que perguntaram como adquirir o manual, né? Tem outra pergunta do Pedro aí também, nessa linha, a mesma do Francisco, eu acho, né? Ele fala aqui, na usinagem de um bloco de motor, o elemento foco será cada característica a ser usinada. Então, esta impressão, olha o que ele coloca, com a análise da função em 3 situações, este FEMEA será imenso. E isso deve gerar uma dificuldade para análise. É a pergunta dele. Já fiz um draft e me assustei. Cara, é a mesma resposta que eu dei para o Francisco. Não é complicado, mas se você pegar o manual e tentar aplicar, vai virar um monstro, cara. E, infelizmente, você tem que ter uma metodologia para aplicar isso. E eu estou falando isso não porque nós queremos vender curso, nada disso. Porque ele veio para agregar valor. Os caras que desenvolveram isso, eles pensaram a dificuldade que tinha antes de ser uma ferramenta que fosse válida para a empresa. Porque senão fica aquela história de vamos preencher papel para auditor. Acabou isso aí, entendeu? Ninguém tem mais tempo para isso aí, ninguém tem mais dinheiro para deixar a gente reunida discutindo o sexo do... Acabou. Ou você faz o negócio para dar resultado, ou esquece. Entendeu? O cara lá que está fabricando esse pino, olha só, tem um pino que é tratado, tem um tratamento térmico. Vai chegar lá com 40, 50 mil quilômetros, não sei onde é montado esse pino, e vai aparecer uma falha. Se tiver 30, 40 e 50 mil carros para fazer a correção disso aí, você fecha a fábrica. Eu teve fornecedor que falou para mim, Emerson, se eu tiver que pagar essa campanha, eu fecho a minha fábrica. E o cara sabia que a responsabilidade era dele. Ele falou, se você me cobrar isso, eu vou fechar a fábrica. Entendeu? Então, gente, a cadeia nossa é muito complexa, entendeu? Agora, a cadeia é bastante complexa. E esta ferramenta é uma ferramenta. Eu acho que deve ter outras aí, mas eu não conheço uma que traga uma metodologia, uma forma objetiva para você chegar num lugar, entendeu? Eu acho que
uma pergunta comum também é o estabelecimento dos limites, né? Então, que a própria norma possibilita. Até quando vai um FEMEA? Tanto na versão anterior quanto nessa versão, ele é tão profundo quanto você queira que seja, né? Então, é claro que você vai ter que estabelecer alguns limites, e isso é possível. Então, respondendo objetivamente ao Pedro de Campos, sim, tornou-se uma imensa matriz, como eu disse, pensar em estrutura, pensar na parte funcional, realmente é um monstro, mas você vai tão profundo quanto você necessite ir. Então, eu aí acho que é importante, como o Emerson falou, tem duas fases muito interessantes, tem a 1 e a 7. A 1 é preparar, a 7 é o falar para a gerência. Na 1, olha, eu tenho dificuldade de me lembrar quando que foi feito um FEMEA que o cara usou o diagrama P, o P-diagram. Eu tenho dificuldade de lembrar quando que alguém fez isso. Eu não consigo me lembrar de quando que um engenheiro de produto fez um P-diagram primeiro, antes de começar a fazer o FEMEA. Eu já vi muito engenheiro jovem chegando na fábrica para fazer um P-FEMEA e ele não tinha o fluxograma do processo. Exato. Ele não sabia onde que colocava o óleo, ele não sabia onde que encaixava a peça. Então, Pedro, se a gente tiver uma boa fase de preparação, e a boa fase não é só conversa, é chegar, pendurar na parede, fazer o fluxograma, com pessoas inteligentes, com pessoas com conhecimento, todo mundo chega lá, rabisca lá, ou então, é produto? É produto, tá bom. Vamos fazer o diagrama de blocos, vamos ver as interfaces, vamos ver porque é aí que você vai encontrar o problema. Eu brinquei até no treinamento que eu dei para o pessoal, eu falei assim, olha, quem vive o ABC, por exemplo, sabe que o mato cresce na divisa de São Caetano com São Bernardo. O mato não cresce em São Bernardo, nem cresce em São Caetano. Ele cresce na divisa, porque as divisas, os boundaries, as interfaces, são onde normalmente nós encontramos problemas. Por As isso zonas que cinzentas, né? Exatamente. Exatamente. As então, zonas cinzentas. Zona cinzenta. Aí o prefeito de São Caetano fala que é de São Bernardo, o prefeito de São Bernardo fala que é de São Caetano e ninguém cuida. Então, Powertrain, por exemplo, que o Pedro é de Powertrain. Então, Powertrain é uma área super complexa, porque hoje tem PTSE, que é a parte de eletrônica de Powertrain, tem a parte de eletrônica só, que rege o carro, e tem a parte dura de mecânica. Então, como é que fica? A gente está fazendo diagrama P para discutir o potencial problema futuro? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que é por aí que a gente deve caminhar, incentivar, encorajar as organizações a fazer isso. Eu só tinha mais uma pergunta, desculpa se der tempo. Fica à vontade, Francisco. Eu acho que que é controller nosso aí. Pensando no Tier 4, como somos nós, pela complexidade de elaborar um FEMEA, não devia ser feito, sei lá, 4 ou 6 mãos, por exemplo. O sistemista pegar a turma do Tier 3, do Tier 4 e dizer, vamos fazer o FEMEA, e cada um leva a sua experiência daquela parte, porque senão é muito papel que eu não sei. Por exemplo, nós fazemos severidade, quando você começa Mas, na realidade, nós não temos obrigação de saber a severidade, tá certo? E então você vai admitindo certa. Eu vejo como um trabalho de equipe isso. Não sei se eu estou errado. Francisco, primeiro, o manual deixa muito clara essa relação cliente-fornecedor, muito claro. E um ponto chave você tem toda a razão. Tem que estar junto fazendo. Principalmente, por exemplo, no teu caso. Eu não sei, mas, por exemplo, tem que ter quais os requisitos do teu cliente. O que esse cara, o que está no contrato? Hoje em dia, os contratos são feitos de uma maneira que ninguém aborda essa questão. E quando dá um problema,
Aí Certo. vamos pegar o contrato. Aí o contrato não fica na que o Mauro falou, entendeu? Então, esses limites, eles são importantes até por conta disso, até para prevenir isso lá no futuro. Então, chamar o cliente e falar, escuta, qual é a criticidade? Então, por exemplo, você fabrica um pino, você não tem obrigação, por isso que a relação cliente-fornecedor, o manual destaca de uma maneira perfeita dessa vez. Por quê? Porque você não, que fabrica o pino, você não tem obrigação de saber a aplicação do usuário final. Tá claro? Agora, o teu cliente tem obrigação de te avisar quais são as características críticas daquele pino. E você tem que assegurar isso. Ponto. Então, esta relação, ela está baseada num critério que é colocado pelo cliente para o fornecedor. E de uma forma até contratual, tá certo? Se não tem contrato, que se, por exemplo, no contrato a questão norma estabeleça alguns critérios para que o fornecedor consiga fazer. Então, é importante, nesta cadeia, você ter em mente o seguinte, porque senão você começa a achar que é um monstro, e não é. Outra coisa, muita gente, por exemplo, eu estava dando um treinamento lá para os caras que fabricavam uma espuma, que vai no banco do carro. Cara, era Tier 5. O cara laminava a espuma, depois vai para um outro lugar que faz o forração, depois o outro costura, depois o outro vai para o fabricante do banco, depois o banco, sabe? Então é o seguinte, o cara que fabrica espuma, ele tem que saber qual é o requisito que o cliente dele está pedindo. O Tier 3, 4, acabou, parou ali, entendeu? Agora, se a montadora tem um requisito, ela tem que passar isso para o sistemista e assim por diante. Então, esta relação, ela tem que estar muito bem pautada. E a análise da falha, através dessa forma do elemento foco, nível superior e inferior, acabou. Isso aí ficou muito amarradinha, entendeu? Não é para criar um monstro. Essa é a minha recomendação. Gente, olha, Muito obrigado, parabéns. Um prazer. Francisco, se quiser, conversa... A gente pode conversar fora, num outro momento. Eu não sei se o pessoal do IKEA coloca aí os nossos contatos, do Mauro, o meu, mas põe aí, a gente pode conversar, sem um prazer enorme falar com todos vocês. Mauro, muitíssimo obrigado, foi um prazer enorme. Ao público aí todo, deu mais de 50 pessoas, acho que foi até mais, porque tem YouTube também, não sei o número do YouTube aí, mas foi bastante gente. Podemos futuramente, quem sabe, até repetir, estão pedindo aqui para a gente repetir, mas a gente faz uma outra modelagem, podemos fazer, por exemplo, só de MSR, só de PFME, só de DFME, sei lá. Mas isso é uma questão futura. Muito obrigado, Mauro, tua palavra. Eu também gostei demais. Eu acho que isso é o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a gente gosta muito disso. Então, tanto eu quanto o Emerson, a gente se coloca à disposição justamente para continuar essas conversas. Nós temos nossos contatos, vocês encontram a gente no LinkedIn e sempre muito bem-vindos. Eu acho que essa coisa da qualidade, essa coisa da parte técnica, ela vai muito além do lado profissional, né? A gente quer ver um Brasil melhor, a gente quer ver qualidade, a gente quer ver menos acidentes, a gente quer ver menos recalls. Então, a questão qualidade vai muito além do trabalho que você faz. Isso aqui é uma coisa quase de cunho pessoal. Então, todos vocês, agradeço a conexão. No mundo tão cheio de webinars, tão cheio de oportunidades e possibilidades, e vocês nos brindaram aí com essa conexão. Então, a gente agradece imensamente vocês. Estamos sempre aqui, tanto o IKEA quanto pessoalmente. Eu e o Emerson estamos sempre disponíveis aí. Foi um imenso prazer, uma excelente manhã que nós tivemos aqui com todos vocês. Obrigado. Obrigado a todos e tenham uma ótima sexta-feira e final de semana. E, se Deus quiser, vai chover um pouco aqui para essa região. E você vai ficar sem internet. Final de semana não tem problema. Um abraço a todos. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado, Renata. Tchau.